Eu peço desculpa, vou começar por ligar o telemóvel, não por uma questão de desrespeito, mas por respeito que ao nosso moderador, que é implacável nisso. Fiquei assustado. Muito bem, bom dia a todos. Começo por agradecer aqui o convite da Ordem dos Economistas, na pessoa aqui do presidente aqui da Delegação da Madeira, Paulo Pereira, Sr. Bolsonaro. Cumprimentar aqui também o secretário regional de Turismo e Cultura, gosto da relação, e através dele cumprimentar todas as autoridades, os participantes, colegas do turismo, colegas da mesa, e começo então com o tema que me foi abordado aqui para cumprir os 15 minutos. Alojamento local, imobiliário, não fui eu que escolhi essa primeira parte, e as tendências, mas vou fazer esse desafio. E começo até por algum desafio. Alojamento local não é imobiliário. Ou seja, alojamento local é turismo. Turismo é serviços, turismo é detalhe, turismo é uma operação dificílima. Sim, alojamento local, como todo o turismo, boa parte do turismo, o alojamento no turismo, precisa da imobiliária, mas não é imobiliária e não pode ser confundida com imobiliária. Então, acho que nas oportunidades que foi me colocaram, aliás, agradeço ter me colocado na parte de oportunidades e ameaças, sendo do alojamento local, estar aqui a colocar as fraquezas no headquarter da hotelaria, me colocaria numa posição um pouco mais delicada. E, portanto, começo pelas diversidades, ou seja, o que é o alojamento local? Onde é que está a oportunidade do alojamento local no turismo, primeiro, para depois falarmos da imobiliária? E é preciso entender, se fizermos essa mistura aqui, corremos o risco de estar aqui, não criar oportunidades, mas sim a criar as ameaças. Eu resumiria o papel do alojamento local, se tivesse que escolher uma palavra, em diversidade. Esta é a função do alojamento local no turismo. Diversidade de oferta de alojamento, ou seja, de variedade de oferta de alojamento. Dou um exemplo, na Madeira, acho que só tem o similar ao Alentejo, 50% ou metade da oferta aqui está direcionada para os apartamentos, mas a outra 50% metade são moradias, que é algo que nós não vemos, por exemplo, em outras regiões. Portanto, eu estou a criar aqui diversidade. Eu tenho aqui casas no campo, tenho casas junto à praia, tenho casas modernas, tenho apartamentos modernos na cidade, e essa diversidade ela é fundamental. Fundamental, por exemplo, num estágio como está a Madeira, no estágio de abertura de novas rotas, acabamos de falar aqui, vamos falar agora, acho que no próximo painel, sei que vamos falar bastante das rotas. Isso atrai um outro público. Outro público não é aquelas pessoas que nunca viajaram. Ainda há uma ideia que o alojamento local traz um público que nunca, ou seja, que nós fazemos rotas diretas com as cavernas. Não, estamos a falar de público de outros países, outras gerações. Trazemos jovens, começamos a trazer público que quer vir à natureza, público que quer fazer maratonas, que quer fazer trails. Isso exige outro tipo, ou uma diversidade de alojamento. Quando eu falo diversidade, a importância da diversidade, é isso que faz um destino mais forte. Essa diversidade é que faz um destino mais forte, porque hoje as pessoas podem viajar muito mais. Nós viajamos com a família, viajamos com a mulher, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, e temos uma atitude. Viajamos com os amigos e somos outros viajantes. Queremos outro tipo de alojamento, outro tipo de experiência. Viajamos com os filhos e somos outros viajantes. E essa diversidade ela é fundamental, absolutamente fundamental, para um destino ficar mais forte. O que nós vimos em Portugal, que é talvez o país pioneiro em integrar, em abraçar o alojamento local, e aqui deixo os meus parabéns, quem fez essa integração jurídica e assumiu o alojamento local no turismo foi um madeirense, foi um hoteleiro, que na sua altura, Bernardo Trindade, na altura como secretário de Estado, criou a figura do alojamento local, que é hoje, em termos jurídicos, talvez o país que tem mais desenvolvido isso. E ao permitir esse desenvolvimento, integrar, pagar impostos, ter responsabilidades, ter também... Nós conseguimos aqui criar uma diversidade oficial legal, onde todos ganham. Ganha o Estado, obviamente, sempre com os impostos. Né? Esta diversidade também, ela responde, então, a esta abertura de rotas. Mas responde também a uma diversidade de consumo, que é fundamental para a economia. Quando nós falamos, muitas vezes, que o turismo bom é só aquele turismo que gasta muito, nós temos que ter um cuidado. Quando fazemos um turismo muito de nicho, nós temos um consumo de nicho. Só determinados restaurantes. Portanto, essa diversidade ela é fundamental. Nós precisamos também do turista que vá
café do interior, ao restaurante da pequena vila, ao que goste também de experimentar no comércio local, aquele que goste do comércio, digamos, mais de luxo. E essa diversidade ajuda a economia como um todo. Portanto, ela é fundamental. Não é só uma questão de quantidade, ela é muito mais uma questão de diversificação. Traz também uma diversidade de emprego, porque nisso o alojamento local complementa bastante a hotelaria, pelo próprio modelo. O modelo da hotelaria é bastante grande, é um modelo de grandes estruturas, de grandes fornecedores, de emprego fixo, por exemplo. No alojamento local, as pequenas unidades não têm. Quem tem 1, 2, 3 unidades não tem condições de fazer uma contratação fixa, por exemplo, de um funcionário. Tem que recorrer a parceiros externos, a senhora da limpeza, tem que recorrer a pequenas empresas fornecedoras externas. Isso cria uma diversidade de consumo também que é fundamental para a economia. Tudo isso em conjunto, se ele for criado com algum equilíbrio, cria aquilo que nós chamamos de um ecossistema, uma cadeia de valor que o alojamento local traz para o turismo. Eu até não vou entrar em detalhes, mas só para ter... Nós temos uma ideia muito simplificada. Imaginamos sempre aquele proprietário com uma unidade, que é ele quem faz a limpeza. E também é uma parte do nicho importante. Mas hoje o alojamento local, especialmente em Portugal e a nível internacional, ganhou uma dimensão completamente distinta. Se pudesse só passar o slide, é muito rápido, é só um slide para terem uma noção. É o slide até que vou apresentar na próxima semana no European Tourism Forum. Não sei se sou eu quem controlo. Estou mal acostumado, estou na área do self-catering, que nós fazemos tudo, não temos serviços. Depois queria que alguém apertasse o botão para mudar o slide. Muito bem. Isso era só para terem uma noção. Aqui, não vamos entrar em detalhes aqui, mas só para entenderem a complexidade que isso ganhou quando se deixa um setor econômico crescer e ganhar profissionalização. Aquela ideia romântica que o alojamento local é só um quartinho em casa, que nós fazíamos, isso é um nicho do mercado, que nem é verdade em Portugal. Em Portugal isso nasceu com o Algarve, a legalização do Algarve. Se nós deixarmos crescer, só na área laranja, por exemplo, para entenderem quem é que gera um alojamento local. Nós temos desde aquele que faz, eventualmente, aqui pouco em Portugal, na sua própria casa, mas temos aquele que tem a sua segunda habitação e faz o alojamento local na sua segunda habitação. Tem uma segunda habitação e faz, e é ele próprio quem gere. Depois temos aquele, como aqui, que é o caso, é a oportunidade que nós temos, que compra uma segunda habitação, mas não tem tempo nem quer gerir. E para isso vai contratar uma empresa de serviço, o tal gestor, que às vezes pode ser um pequeno gestor, que não está satisfeito, ou não tem o rendimento suficiente por gerir só a sua unidade, começa a gerir os amigos, mas isto vai crescendo e nós temos hoje alguns empreendedores, temos empresas que fazem a gestão para terceiros, eles não são investidores, não proprietários, eles são prestadores de serviços, mas têm um papel fundamental no turismo, eles profissionalizam para esses proprietários que não são do turismo, esses proprietários disponibilizam a casa para o turismo, que é diferente, e hoje já existem empresas de gestão. Muitas, na Madeira temos várias, que criam marca própria, que se diversificaram, que estão em outros setores, estão na área da experiência, na área dos transferes, estão na área... horizontalizaram. Isto o que é que obriga? Obriga depois, por sua vez, também a terem canais distintos. Na hora que eu começo a ter uma oferta bastante variada, eu trabalho com turismo natureza, porque tenho uma unidade no interior da Madeira, e vou buscar quem gosta de natureza, e eu não quero ser um generalista, eu não quero estar talvez só no Airbnb ou na Booking, eu preciso ter aquele site específico dos trails. E, portanto, isso desenvolveu toda uma área, que é a área dos intermediários. E hoje nós só falamos em Airbnb, Bookings e Vrbo, HomeAway, mas hoje tem centenas e centenas de canais hoje de distribuição. Né? Além, trabalhamos pouco, é verdade, ainda tem um potencial enorme com as agências de viagem. Depois, esta cadeia se complementa com outra parte, a parte daquilo que nós precisamos consumir. Essa complexidade começou a gerar uma necessidade de instrumentos, tools, ferramentas de aplicativos, softwares. E essa indústria das startups do alojamento local, ela explodiu. Portugal tem para aí 3 ou 4 startups dentro do universo que tem destas centenas que estão a surgir a nível mundial. Hoje em dia, e fizemos agora uma conferência há pouco tempo, nós temos proprietários com 3 ou 4 unidades que fazem revenue management. Por quê? Porque um sistema de software, temos 2 aqui de revenue management, custa 27 euros, 30 euros por mês. Portanto, conseguimos hoje profissionalizar mesmo aquele que faz isso de uma forma muito individual. Isso é fundamental. Muito bem, isso era só para ter uma ideia, e depois temos um impacto gigantesco, que é o impacto final, que é o que os nossos clientes, nossos da hotelaria, os do turismo, consomem no comércio em geral.
Esta é a parte, acho que, fundamental. Só para dizer aqui alguns números, na Madeira, muito rápido, são 4.800 registros, 10 mil, disseram que é a ordem dos economistas, nós temos que trazer números, né? 10 mil quartos, isso não interessa para nada, são 15 mil, por exemplo, na hotelaria, mas o que conta não são quartos, são dormidas. As dormidas hoje, oficialmente, andam nos 14%, 15%. A Madeira tem o melhor sistema de estatística, o único que chega próximo. A estimativa anda perto dos 20% das dormidas, se calhar aumentando um pouco. Para falar agora, nos últimos 2 minutos, vou falar do imobiliário, então. Pode avançar com os slides, já não precisamos. Estou a adorar isso. Estou a adorar. Não sei para quem é que eu estou pedindo, não sei para quem é que eu estou pedindo para avançar, mas eu estou a adorar isso. Próxima vez me puseram no alojamento local. Próxima vez eu quero ficar num hotel, que é para para poder pedir tudo. Muito bem. Sobre a imobiliária. Primeiro, um proprietário que opera é turismo, é alojamento local. Um gestor, que nem é proprietário, é turismo, é alojamento local. Um proprietário passivo, que não tem tempo para operar, não é turismo. Ele é um proprietário, ele pode ser um parceiro, pode ser uma espécie de um senhorio, se for fixo, pode ser um parceiro se ganhar variável, mas ele não está no turismo. O AL tem como base, onde é que está o potencial aqui na Madeira? O AL tem como uma grande base a segunda habitação. E onde é que eu diria que é a função quase que social de sustentabilidade aqui? Uma segunda habitação é deixada vazia 10 a 11 meses por ano, é utilizada 30 dias. Isso não tem lógica. E aí é onde entra o alojamento local. Se me perguntarem na imobiliária, o alojamento local é o grande motivador da compra na Madeira, por exemplo, de segundas habitações? Não, é a cereja no topo do bolo, não é o bolo. Por quê? Porque uma segunda habitação, e quem está na imobiliária sabe disso, é uma compra emocional. Mas vai ter alguém, se calhar do casal, o marido, a mulher, que precisa justificar essa compra, porque, como todos sabemos, uma segunda habitação é a pior compra que se faz, ou seja, a melhor segunda habitação que se tem é dos amigos. E, portanto, é uma coisa perfeitamente emocional que fazemos porque temos condições de fazer, mas alguém, às vezes, precisa ser racionalmente justificado. E aí entra a cereja no topo do bolo, a dizer, não vai ficar parado 11 meses, nós vamos utilizar isso para também, vai ajudar a pagar as contas, se calhar até vai ter um resultado positivo, mas não é o bolo, não é o grande argumento. Isso Lisboa já mostrou, quando o alojamento local parou, as vendas continuaram com outros argumentos, seja Golden Visa, seja o que for, seja porque eu gosto, a maior parte é porque eu gosto do destino, ponto. Não? E, portanto, qual é a grande aqui oportunidade? É esta, se a área do turismo imobiliário está a crescer, o alojamento local pode ajudar, e tem um papel aqui importantíssimo, porque pode ajudar a tornar produtivo, mas é preciso ser feito por alguém que seja do turismo. E essa é onde está a ameaça, e aqui o último recado que eu deixo, que é, promotor pensar que é operador turístico é um erro, é uma ameaça. São negócios de naturezas completamente distintas. Não quer dizer que um promotor, que vem até da área do turismo, não possa montar também uma operação turística se o empreendimento dele tiver alguma dimensão. Mas pense que são dois negócios distintos. E o conselho que eu deixo, pela experiência até de Lisboa, é não misturem, não transformem o alojamento local no bolo. Arranjem um sócio que seja da área, ou um parceiro que seja da área do turismo e que se preocupe com os detalhes do dia a dia, independente de serem 500 ou 600 euros que está envolvido aqui, eu tenho que me dedicar tanto como numa venda de 500 mil euros de uma casa. E é quase impossível, quem está mentalizado a fazer grandes negócios, a trabalhar os detalhes. Portanto, separem as operações, se for o caso. Se não for o caso e não for estratégico, façam uma parceria ou contratem alguém que seja gestor, ou que trabalhe nessa área, ou que seja da área específica do turismo. E separem as águas. Continua a ter uma mais-valia para o seu imóvel, mas não mistura. Quais são as grandes ameaças? Para finalizar, falou-se na questão da insegurança econômica, do problema da inflação que vamos ter. Sim, é uma grande ameaça, é verdade. Mas, honestamente, depois de quem passou 2 anos numa pandemia, a resiliência que nós mostramos, o alojamento local tem uma grande vantagem, ele é flexível. Nós temos os nômades digitais. Agora, se precisar até amanhã, podemos usar casa própria para arrendamento, seja o que for. Não? Portanto, isso não é tanto que me preocupa, até porque é difícil fazer previsões. Será que essa redução das famílias vai significar que viajam menos para longe, viajam mais próximos? Quem é que vai ser beneficiado, prejudicado com isso? Não sei. Eu diria que a maior ameaça que nós temos, fazendo a ponte com a intervenção anterior, se calhar com a próxima, é a instabilidade jurídica e fiscal. É impossível alguém estar a investir, a fazer planos de futuro, fazer qualidade, trabalhar em sustentabilidade
E depois, daqui a um ano, mudam-se as regras todas do jogo. Eu nem coloco em causa se as regras estão certas ou erradas, deem-nos estabilidade. Portanto, se perguntarem qual é a maior ameaça para nós, para a imobiliária e para todos, essa estabilidade. Obrigado.